24 de agosto, versículo do dia. Leitura no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 30 e 31. E a palavra diz: os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aleluia e graças a Deus. Para vocês que estão comigo agora no início do versículo do dia, sejam muito bem-vindos. Faço das mesmas palavras recíprocas para os irmãos e irmãs que estão conosco agora a primeira vez. Vão lá, me ajudem a crescer este movimento se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, comentem, compartilhem, deixem o seu like, ativem as notificações, é importante para o engajamento da obra. Os irmãos e irmãs que já nos acompanham, façam o mesmo. Ao término da mensagem, aqui embaixo na descrição tem o nosso site www.portalprontosocorro.com. Conheça a nossa história, o projeto e segue as demais redes sociais. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, prestem atenção. E os escribas deles eram os supostos peritos na lei de Moisés. E os fariseus, o partido religioso fundamentalista em Israel, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Nem remotamente ocorreria a eles considerar compartilhar uma refeição com qualquer dessas pessoas, muito menos tratá-las de maneira amigável. Continuando, e Jesus respondendo, disse-lhes: os que estão são não necessitam de médico, mas sim os que estão enfermos. Associar-se com os publicanos e pecadores não era o problema dos fariseus, mas sim seus corações perversos, que eram mais ímpios aos olhos de Deus do que as pessoas que eles condenavam. Preste atenção ao fato, que é de suma importância para a nossa vida. A presença de publicanos e pecadores mostra que a comunidade que Jesus reúne é inclusiva e acolhedora, e nunca é exclusiva e condenadora. Jesus recebia e aceitava com amor e atenção as pessoas consideradas pecadoras pela comunidade. Ele enfrentou o preconceito nesse jantar, como o fez com o leproso. A missão de Jesus rompe, preste atenção, rompe as barreiras sociais. Continuando, a missão de Deus se dirige às pessoas que reconhecem a sua própria necessidade. Ela sempre nos impulsiona para além da comunidade dos justos, para chamar e convidar pecadores ao arrependimento, metanoia, ou a transformação ou a mudança total. Lucas destaca o arrependimento, enquanto Marcos simplesmente diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Lucas acrescenta ao arrependimento um conceito que ele frequentemente ligava com pecadores e perdão. 2 pontos importantíssimos dentro da compreensão. Primeiro, evangelismo, perdição. O evangelho ajuda as pessoas perdidas a encontrarem uma cura para a doença do pecado. Pessoas autossuficientes são geralmente as últimas a reconhecer que estão perdidas. Jesus é o único médico que pode curar a doença do pecado. Ele envia seus seguidores para não julgar os outros, mas a proclamar boas novas para todas as pessoas, mesmo com o risco de serem criticados pelos orgulhosos. Jesus dedicou atenção especial aos rejeitados pela religião hipócrita. Ele nos chama para segui-lo em amor aos pecadores. O segundo ponto importante é Jesus Cristo, a missão. Os líderes religiosos procuravam o Messias para associá-lo às suas instituições religiosas e para que se estabelecessem como poder denominante sobre a terra.
Olha, Deus enviou Jesus às pessoas que estavam dispostas a se arrepender, de modo que, fora das estruturas de poder, ele trabalhasse com os que admitiam seus pecados e necessidades. Olha só que fato importante dentro da mensagem de hoje. Voltando lá nos escribas e fariseus, eles viam Mateus e seus amigos como pecadores condenados. Mas para Jesus eles eram pacientes espiritualmente doentes, que precisavam da ajuda de um médico. De fato, ele ilustrou isso quando purificou o leproso e curou o paralítico. O pecado é como uma doença, meu irmão, minha irmã. Começa de modo pequeno e escondido, mas vai crescendo secretamente, minando as forças das pessoas. E, se não é convenientemente tratado, acarreta a morte. É trágico, olha, quando uma doença mata o corpo. Porém, é ainda mais terrível quando o pecado condena uma alma ao inferno. E eu finalizo o versículo do dia com o seguinte entendimento. Jesus comendo com os pecadores. Preste atenção. A regra para nos orientar em nosso contato com os incrédulos está entre os versículos 11 e 12. Apesar da nossa meditação estar centrada dentro de Lucas capítulo 5, versículos 30 e 31. Amém? Esse aqui é um paralelo do livro de Mateus, capítulo 9, versículo 11. Esse contato não deve ser para buscar prazeres, nem para estreita comunhão, mas para mostrar-lhes o caminho da salvação. Em nenhuma hipótese o crente deve namorar ou casar com um não crente. O que isso acarreta? Isso acarreta na contaminação do corpo e da alma. Não queira você pensar que, independentemente da sua força espiritual, que você é capaz de fazer a transformação no ser humano, mas somente Deus. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque é o seguinte: Jesus disse que devemos amar as pessoas que não concordam conosco, que não compartilham de nossos valores, que nem mesmo gostam de nós. O amor exige que nos envolvamos nessas situações complicadas da vida das pessoas. Jesus teve problemas frequentes lá no passado. É o exemplo do versículo de hoje, com os líderes religiosos, que estavam mais preocupados em manter suas reputações limpas do que com a condição espiritual daqueles por quem supostamente deveriam zelar, que eram os pobres, os pecadores, os doentes. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus estão dispostos a arriscar suas reputações para ajudar os outros a saírem do lado do pecado. E assim fazemos todos os dias aqui no projeto A Marca da Promessa. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória de Deus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, que a palavra de hoje semeada seja uma palavra transformadora que venha incomodar os pecadores a renunciar aos seus pecados, que haja conversão daqueles que estão perdidos. Oramos para que o Espírito Santo interceda por nós, para que não venhamos a pecar contra Ti, meu Pai, para que possamos, sim, vivenciar as maravilhas que Jesus fez no passado e vem fazendo ao longo dos tempos. Que não tenhamos medo daqueles que venham a nos perseguir, nos amedrontar, nos ameaçar, mas que eles sejam transformados pelo poder intercessor do Espírito Santo. Em nome de Jesus, entrego àqueles que, neste exato momento, clamam por curas, bênçãos, milagres, por todo o Brasil e o mundo, Pai, porque Tu és o Deus das causas impossíveis. Em nome de Jesus oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém.
E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, comentem, nos recomendem. Que Deus nos abençoe.